Abrindo a terceira temporada, o coquetel de hoje é tão antigo quanto o hábito de beber sem ser incomodado. Criado em um ambiente mais que exclusivo, rapidamente se popularizou, mas teve seus altos e baixos. Passou de um sucesso entre cavalheiros a um coquetel de loucas festas na piscina. Os últimos anos recolocaram esse drink no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Mas atenção, mudou os ingredientes, mudou o coquetel. Eu sou Felipe Romano. Eu sou Gustavo Zaparoli. E eu, Ale Stagete. Sinta-se em casa, pode relaxar que estamos de volta. E você é o nosso convidado especial desta nova temporada. Aceita um Clover Club? E você, vai beber o quê? Começa agora Barman das Horas Vagas. Cultura alcoólica para amadores. Muito bem, Barman das Horas Vagas está de volta com a terceira temporada, o seu podcast de cultura alcoólica para amadores. E aí, Zapa, tudo bem? Tudo tranquilo, pronto para uma nova temporada aqui. Eu tava com saudade de vocês, né? E você, Ale, tudo bem? Tudo bem com vocês, hein? Eu tô bem, cara. Tô bem mesmo. É um ano bom. Eu acho que vai ser um ano bom. Eu acho. Não tô muito seguro, vocês sentiram, né? Que maravilha. Eu também. Aqui estamos voltando aqui com o Barman das Horas Vagas, né? Mas isso não significa que nós ficamos aí estacionados sem fazer nada todo esse tempo. Eu queria aqui lembrar os ouvintes que ficaram à espera dessa volta na terceira temporada, que nesse intervalo aí aconteceu muita coisa aqui no BHV. Eu acabei dando umas entrevistas aí em outros podcasts, que é legal agradecer o pessoal que ter divulgado também o BHV, né, no programa deles aí. Eu dei uma entrevista para um podcast chamado Paladar Distinto, do Gabriel Acamini, que fala sobre gastronomia em geral. E muito bom esse podcast dele aí, recomendo. É bem legal, também. né? Bem legal. Eu gosto muito. Eu fiz uma entrevista lá com ele falando de culinária dinamarquesa, falando do aquavit, da coquetelaria aqui da Escandinávia, como que são as origens dessa bebida e tudo mais. Também dei uma entrevista para Marta Gonzalez, do Brasileiros Longe de Casa, também um podcast muito legal que fala de brasileiros aí e as suas experiências de viver no exterior. Divertido também esse podcast. A gente fez uma participação, eu, o Gustavo e o Ale, a gente fez uma participação no Gincast do Laerte. Lembra do Laerte que participou aqui? Do Monkey Glen, né? Ele veio trazer aquela pesquisa que ele fez sobre gin e ele convidou a gente para dar a nossa opinião, né? Sobre... Polêmica, né? A nossa opinião sobre coquetéis sem álcool, sobre gin sem álcool, o que a gente acha. Então, para saber o que a gente acha sobre esse tema, você vai lá no Gincast e vai ouvir o episódio sobre gin sem álcool. Tem uma participação nossa lá. E é isso aí, gente, ó. E a gente só quer agradecer esse pessoal todo aí que tem divulgado o nosso trabalho e tem dado espaço para nós apresentar, né, o podcast para outros públicos também. E essa temporada chega também com novidades, né? Nós temos um novo casting aqui no nosso programa, alguns quadros novos que vocês vão descobrir ao longo dos programas. Tem parceiros novos, né? A gente tem uma parceria nova com o Bar Viga Bar, lá de São Paulo, que está apoiando o quadro que vai estrear hoje. Logo, logo você vai saber com quem. E é isso aí. Sem mais enrolações, vamos falar agora desse coquetel aí, Clover Club. Tem uma pinta boa, né, Ale? Muito, cara. E a corzinha dele me remete a um episódio passado, né? Que é o Rosinha, né? Qual que você lembra? Ah, eu lembro da... Que episódio você lembra? Putz, aquele que... a gente ficou... O que eu mais gostei desse episódio, além do drink, foi a gente ficar ali parado nos anos 80, né? Discutindo ali sobre a... né? Cosmopolitan. Exatamente. Esse episódio foi bem legal. Ele me remeteu bastante, assim, a essa... Pela cor só, nada a ver com... Então, as aparências enganam. Exatamente. As aparências enganam. Exatamente. E você, Zapa, já provou esse coquetel? Já provei. E realmente ele é bem diferente do Cosmopolitan. Ele é mais seco, né? A gente vai ver na receita as diferenças e a cor é parecida, mas ele é bem diferente. Eu preferi o Clover Club do que o Cosmopolitan. Vamos lá, então. O Clover Club você vai precisar de 45 ml de gin, você vai colocar 15 ml de vermute seco, 22 ml de suco de limão, 22 ml de xarope de framboesa e uma clara de um ovo.
Você vai colocar todos esses ingredientes dentro de uma coqueteleira e vai fazer o dry shake. O dry shake, para quem escutou aí alguns episódios nossos, já sabe o que é. Mas aqui, rapidamente, eu vou repetir. O dry shake seria bater o seu drink sem o gelo na coqueteleira. Por que a gente faz isso? Para criar a espuma, né? A consistência cremosa que é dada pela clara de ovo. Se você tem as pedras de gelo já nessa primeira etapa dentro da coqueteleira, ela vai atrapalhar o seu coquetel. Vai ficar cremoso, mas não vai ficar tão cremoso assim. Então você faz o dry shake, você bate ele primeiro sem o gelo, depois você vai abrir aí a sua coqueteleira. Pode bater aí por uns 15 segundos. Depois você vai abrir a sua coqueteleira, colocar bastante gelo e bater de novo. Uma vez que o seu coquetel está gelado, bem gelado, né? Você sente isso pela própria coqueteleira, né? Quando a sua mão começa a quase congelar, né? Se sentir bem gelado, está na hora de parar de bater. Aí você vai servir fazendo uma coagem dupla numa taça resfriada. A taça para esse coquetel aí eu sugiro uma taça coupe, que é uma taça dessas, aquela de champanhe de antigamente, sabe? Aqui essa receita que eu passei é uma receita resgatada, porque esse coquetel ele faz parte da lista dos coquetéis da International Bartenders Association, né, da IBA. Mas ele tá lá sem o vermute. E aqui eu fiz questão de colocar essa receita com o vermute. Então é uma curiosidade aí. E tem um dos ingredientes aqui, que é esse xarope de framboesa. Esse xarope de framboesa, eu vou deixar uma receita muito fácil lá no site barmendashorasvagas.com, onde você vai encontrar também a receita do Clover Club, e logo abaixo vai ter a receita do xarope de framboesa. Para quem não quiser fazer o xarope de framboesa, ou para quem tiver dificuldade de encontrar framboesas frescas, eu vou deixar aqui uma versão desse coquetel, que é criada pela Julie Rayner, que é uma personagem importante neste episódio, hein? Guardem esse nome, Julie Rayner. Ela tem uma versão desse coquetel lá na página do Defaults Guide. É uma adaptação que ela troca o xarope de framboesa por 1,5 colherada, né, uma colher de chá, 1,5 colherada de geleia de framboesa, que é muito mais fácil, muito mais acessível, digamos assim, né? Você encontrar uma geleia de framboesa para comprar. Você pode colocar isso diretamente ali na coqueteleira e bater os ingredientes. Eu já fiz e fica bem legal esse coquetel, fazendo também com a geleia. Para falar da história desse nosso coquetel, o Clover Club, ele quer dizer exatamente o que o seu nome diz, né? O coquetel do Clover Club, do Clube Clover, que foi um grande e famoso clube de cavalheiros lá em Filadélfia, do Hotel Bellevue Stratford, criado no final dos anos 1880. Ele era formado por gigantes da indústria, advogados, jornalistas e escritores. E eles se reuniam para discutir assuntos do dia a dia e também decidir o rumo da política internacional e nacional, puxando as cordinhas quando fosse necessário ali tomar alguma providência, alguma medida para alterar os rumos da história. E durante as conversas eles bebiam, né, muitos drinks, e um dos favoritos no local era esse que depois ficou conhecido como o nome do próprio clube, o Clover Club. Ele surgiu por volta de 1905 e sua receita apareceu pela primeira vez em 1909. No livro Drinks, How to Mix and Serve, do Paul Lowe. E ficou muito famoso, não só no clube, quanto por todos os Estados Unidos e pelo mundo todo, né? Até a época da proibição. Como o Romano já falou, um ponto importante dessa receita original foi a presença do vermute seco, que com o passar do tempo ele foi esquecido pelos bartenders, inclusive está de fora na receita da IBA. A receita sem vermute, ela perde as nuances florais que traz uma coesão aí, né? Uma liga entre a framboesa e o gin. A framboesa já é uma fruta um pouco mais azedinha, né, amarga ali, e a omissão do vermute gera um coquetel bem mais frutado, um pouco complexo. Você tem muitas, são camadas de sabor que você perde se você não coloca o vermute, É incrível, rapidinho, incrível. A framboesa é uma uva que a gente não tá tão acostumado, né, aqui no Brasil. Você falou até que era fácil achar, mas eu penei pra achar geleia de framboesa, consegui achar uma importada da Turquia só. Da Dinamarca, pessoal. Então, pessoal, comprem geleias dinamarquesas. Aí tem. A dinamarquesa tem. Diferentemente da amora, né? Que a gente aqui acha que é meio igual, que tem bastante aqui no Brasil, a framboesa é bem mais delicada, mais difícil
por aqui. E ela é mais tart, né? Não sei qual a tradução certa para isso. Puxa a boca aqui, né? Mais ácida e amarga ao mesmo tempo, não sei. Bom, e aí depois que acabou a proibição e tal, o drink não voltou como era o esperado. E tem duas hipóteses, né, para esse sumiço do drink. A primeira seria a complexidade da fórmula, tanto isso que a gente está falando, de encontrar um xarope de framboesa, encontrar framboesa fresca, e os barmans na época começaram a fazer mix com tudo pronto, né? Nós chegamos a discutir isso no episódio da Margarita, né? E a outra hipótese é que toda essa bagunça com a receita que foi feita, né? Todas essas alterações, quando foi passando de bar em bar, retirou o vermute, trocou limão por laranja, trocou a framboesa por granadinha ou até groselha, né? São 2 xaropes de frutas vermelhas bem açucarados, que aí sim troca bastante a sensação do drink, né? E o mais importante, algumas revistas especializadas em coquetel, em bares, tudo, começaram a tratar o drink como um drink de terça-tarde ou para ser tomado em festas na piscina. Não sei se pelo toque frutado do drink, com todas essas alterações, pela coloração rosada, mas de alguma forma ele começou a ser tratado como um drink de segundo escalão. Vai. É a mesma coisa que eu penso hoje de drinks feitos com Yakult. Não dá pra ser levado a sério. Não dá. E o resgate desse coquetel, então, chegou agora, em 2008, quando a Julie Rayner e o historiador David Wondrich, já falamos dos dois aqui. Tio do Alê. Esse, meu tiozão. Isso. Ela abriu um bar de coquetéis em Nova York e deu o nome de Clover Club para ele. E claro que a estrela da carta de drinks é o Clover Club. A volta do drink nesse bar famoso lá de Nova York, com essa adaptação que ela fez utilizando geleia, trouxe de volta o drink à boca das pessoas. Mas o que eu achei de interessante, assim, legal trazer aqui para você que tá ouvindo a gente agora, é que eu não senti uma energia muito positiva no Clover Club da Filadélfia, que é o original, né? Eu decidi trazer, apesar de ele ter ele tem lá um cardápio bacana, que é super interessante a gente poder, dá até para anexar isso lá no site depois, mas eu achei mais interessante a gente se basear em alguma coisa que o próprio Clover Club de Nova York serve no balcão dele lá. Só para contextualizar aqui os nossos bastidores, né? Porque na pesquisa que a gente fez, a gente encontrou o cardápio da primeira janta, né? Oficial lá, que foi servida pelo clube. E ali, a título de curiosidade, então a gente deixa lá no site a imagem desse cardápio que vocês vão conseguir olhar lá, que eles comeram. Mas isso era anterior ao coquetel, né? O coquetel foi criado depois, né? Muitos anos depois que o clube já estava em marcha. É legal justamente essa coisa, né? Essa coisa do momento, e o cardápio traz um pouco desse espírito que estava envolvendo ali a questão do clube, que provavelmente ia nascer um pouco depois, né? É um pessoal bem enricado, né? Um pessoal bem fino, que ia fazer parte desse clube mais tarde, né? E aí, voltando, então, eu pensei num dar uma dica aqui. Para quem tiver fim de fazer uma imersão aí no Clover Club, acho que é legal a gente pensar, então, no Clover Club de Nova York. O que eu andei olhando lá o cardápio do Clover Club e eu achei muito simpático, muito simples e muito justo a combinação, tudo que eles oferecem lá. E eu achei uma aqui que eu queria dividir com vocês, que assim, vai ser difícil fazer exatamente, mas assim, a adaptação aqui não vai perder absolutamente nada e vai funcionar super bem. Eu achei muito legal aqui essa ideia. Na verdade, eles fazem um pãozinho lá, que é um pão de buttermilk, e o que eles fazem com esse pão? Eles fazem um pão, ele é um formato redondinho, e eles tostam esse pão num formato de um taco, como se fosse uma mesaludo. Então ele fica tostadinho e eles recheiam depois esses pãezinhos para fazer o sanduichinho. Eles recheiam com frango frito e algum mix de salada, que fica muito bom. E o que eu pensei? A gente pode fazer essa adaptação aqui, que é bem legal, com aquele pãozinho mais fino, com aquele pãozinho tipo de wrap, ou até o pão sírio, que eu acho que combina até mais. Eu usaria um pão sírio para fazer esse mini sanduíche. E eu poria ali, então, ao invés de só colocar o frango frito com mix de salada, a gente podia colocar ali, sei lá, adaptar, né? Fazer um sanduíche com peixe frito empanado. A gente podia fazer também um mix de cogumelos, que ia ficar legal pra caramba. E até eu pensei até fazendo uma versão de ratatouille, sabe? Fazer um ratatouille
especial só para rechear esse sanduichinho, né, para acompanhar com o Clover Club. Eu acho que seria bem interessante. Essa dica é interessante porque você consegue trazer um dos itens do menu do Clover Club de Nova York e você vai conseguir fazer uma imersão tomando o Clover Club aí, que já foi dada a receita, completando aí o ciclo da sua experiência toda com o drink. Legal, hein? E acho que o drink dá uma quebrada na gordura aí que você propôs pro lanche, né? E acho que fica uma delícia, né? Você vai harmonizar muito bem. Com peixe, com o próprio frango. E eu pensei justamente no mix de cogumelos e no ratatouille pra ter uma versão vegetariana, um pouco mais leve, ou mais pro verão também. Eu já pensei em colocar os cogumelos juntos com o frango. Isso aí! Essa é a ideia, cara. E é o seguinte, essa dica desse sanduíche lá do Clover Club, eu vou deixar ela completinha lá, que é a versão original do Clover Club, e eu vou deixar essa versão que você vai poder adaptar aí na sua casa aí com os seus convidados, que vai ser bem, bem legal. Tá? É barmendashorasvagas.com. Muito bem, agora chegou a hora de uma estreia aqui no Barman das Horas Vagas. A gente queria muito ter um momento assim de interação com os nossos ouvintes, com você que escuta fielmente o Barman das Horas Vagas e gostaria de colaborar aqui com a criação de conteúdo dentro desse podcast, né? Você sabe que os podcasts estão cada dia mais populares, né? E nós somos um podcast raiz aqui. Aqui não tem vídeo, não tem videocast, não tem. Aqui é para quem gosta de rádio mesmo. E nos rádios, né, tradicionalmente, tem essa coluna do ouvinte, né? Mande aí a sua mensagem e tudo mais. E aí a gente queria transformar isso num ambiente para gerar conteúdo. Então a gente convidou um bartender profissional para responder as questões, as dúvidas dos nossos ouvintes. E é ele que chega agora, trazendo o quadro Barra Codex no BHV. É o Gui Ferrari que estreia esse novo quadro aqui no nosso programa. Aí sim, hein? Barra Codex no BHV. Apresentação: Guilherme Ferrari. Oi, meus queridos, tudo bem? Romano, Ale, Zapa. Alô, meu caro ouvinte, seja bem-vindo. Eu sou o Gui Ferrari, eu sou bartender e gestor de bar e também criador do canal Barra Codex lá no YouTube, que traz informações sobre coquetelaria com história e receitas. E agora eu tô aqui também no Barman das Horas Vagas, tirando a sua dúvida sobre esse nosso universo etílico das bebidas misturadas. Nesse primeiro quadro do Barra Codex no BHV, veio aqui pra mim uma pergunta que vem muito a calhar com o episódio sobre o Clover Club. Porque é uma pergunta sobre vermute, e eu vou confessar aqui que um vermutezinho com gelo é bem difícil de resistir aqui em casa, viu? Esses vinhos fortificados, eles tiveram um papel chave na era de ouro dos coquetéis, ali no final do século XIX, e pra mim, um bom Clover Club bem feito, tem que ter vermute na receita, não pode ficar de fora. A pergunta que eu recebi hoje é da Jéssica Bussi. Ela diz aqui pra gente: eu assisti aos episódios de vocês e percebi que muitos drinks levam algum tipo de vermute, seja doce ou seco. Pra ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar dessa bebida. E aí as perguntas, né, dela aqui são: quais são os tipos existentes e os critérios para a escolha de um bom vermute? Daria muita diferença eu usar o doce num martini, por exemplo? Eu acho que é dry martini que você deve estar perguntando, né, Jéssica? E se a gente também poderia indicar algum artigo, algum livro para ler sobre isso. Então tá, Jéssica, vamos começar do começo. Quais são os tipos de vermute e os critérios para escolher um? Antes de responder, já que você ouviu falar muito pouco sobre vermute, deixa eu explicar para você e para o ouvinte também o que é vermute em si. Vermute é o nome dado ao vinho quando ele é aromatizado e fortificado. Aromatizado quer dizer que foram adicionados sabores e aromas através de um processo ou de diversos processos de maceração na bebida, e aí esses sabores podem vir de ervas, de frutas, de especiarias. No caso do vermute, essa maceração ocorre mais com ervas e especiarias, e entre as ervas, a mais importante delas é a artemisia. Aqui no Brasil, muita gente conhece como losna. Para poder ser chamado de vermute, a artemisia precisa ser adicionada na bebida, tá? Assim como, por exemplo, o gin precisa ter zimbro para poder ser chamado de gin. As outras ervas ou outros ingredientes, aí eles vão mudar de produtor para produtor. Então, a Martini pode colocar, sei lá, baunilha
e a Carpano colocar Alcaçuz. A parte de fortificado quer dizer que foi adicionado álcool neutro na bebida, com o propósito de aumentar a graduação alcoólica mesmo, para que esse produto tenha uma validade maior. No caso do vermute, o álcool adicionado ele age como um conservante, além de ajudar na extração desses sabores, aí, dessas ervas e desses ingredientes. Então, muitas produtoras deixam essas ervas no álcool neutro ali, que vai extrair todo aquele sabor, e depois adiciona tudo isso no vinho. Os principais tipos de vermute que a gente tem é o doce e o seco. Mas existe também o Bianco, ou vermute blanche, se ele for de uma produtora francesa. Todos os tipos de vermute levam artemisia, mas a principal diferença entre os estilos, além dessa parte de ervas e tudo mais, é que no vermute doce é adicionada uma carga de açúcar queimado para equilibrar o amargor, ou equilibrar essa receita. E aí no vermute seco, esse açúcar ele fica de fora. No vermute bianco é adicionado açúcar também, mas ele não vai ser caramelizado. Por isso que o vermute bianco tem esse nome, vermute branco. Só é importante lembrar que apesar dele ter essa cor clarinha, essa cor límpida, igual o vermute seco, o vermute bianco ele também é doce por conta dessa carga de açúcar, ok? Aliás, essa cor do vermute doce, essa cor de vinho tinto do vermute doce, não vem da casca da uva, como vem nos vinhos tintos. Essa cor ela vem do caramelo. O vermute ele é tradicionalmente elaborado com uvas brancas, então o nível de tanino desse vinho também é bem baixo. Existem sim alguns produtos feitos com vinho tinto, mas são bem poucos e são mais difíceis de serem usados pelo bartender atrás do balcão. Existem duas escolas de vermute que dominam desde sempre, assim. A italiana e a francesa, invariavelmente. A italiana é mais forte nos aperitivos doce e a francesa nos aperitivos seco. Isso porque a região de onde o vermute se originou, ela foi dividida entre esses dois países. A Itália ficou com a região de Piemonte, onde está a cidade de Torino, e se colocava açúcar queimado, tinha bastante especiarias. E a França ficou com uma região mais montanhosa ali, chamada de Chambéry, onde se usavam tradicionalmente ervas mais leves, mais finas, e tinha menos acesso às especiarias também. Então nunca teve essa necessidade de adoçar tanto a bebida. Então, Jéssica, na hora de escolher o seu vermute, procura saber de onde é que ele vem e se ele segue esses processos tradicionais na sua receita. Eu sempre recomendo vermute italiano para vermute doce e francês para vermute seco. As marcas italianas mais conhecidas aqui no Brasil são a Cinzano, Martini e Carpano, e as francesas são a Noël Prat e a Dolan. Mas independente de se for seco ou doce, qualquer garrafa dessas produtoras deve atender bem a sua necessidade na hora de preparar seu coquetel. E falando em coquetel, a principal diferença entre usar um tipo ou outro é justamente essa composição deles. Então no Martini, por exemplo, que você perguntou, no Dry Martini é usado vermute seco, que adiciona ou reforça esse lado herbal do gin. Ele age como um complemento no drink. Se for o vermute doce no lugar, a gente vai levar esse coquetel para uma outra área de sabor, com bastante especiarias, brigando um pouquinho ali com gin ou até encobrindo alguns botânicos do destilado. Mas isso tem seu valor também. Dois grandes coquetéis misturam gin e vermute doce. A gente tem o Martinez, que segundo alguns historiadores é o coquetel que deu origem ao Dry Martini, e um clássico criado lá no American Bar do Hotel Savoy em Londres, chamado Hank Pank, que tem um amarguinho a mais ali na mistura que muita gente gosta. Esse coquetel foi criado por uma das maiores profissionais da nossa área, a bartender chamada Ada Coleman. A escolha do vermute no seu coquetel é recomendada quando a proposta... Aliás, a escolha do vermute seco é recomendada quando a proposta for uma mistura que não altere tanto lá as características principais do seu destilado. Claro que aí depende da quantidade de vermute que você for colocar. O vermute doce, além de ter uma gama gigante de aromas, ele também tem uma característica interessante de amaciar um coquetel, sabe? Deixar ele mais redondo, mais fácil de beber. Pensa aqui comigo, o que parece mais alcoólico no paladar? Um shot de whisky puro ou um meio a meio com vermute ali, diluindo a potência alcoólica, trazendo umas notas aromáticas de ervas e um pouquinho de caramelo? A verdade, Jéssica, é que essa escolha é livre, mas por consequência de séculos de consumo, é visto que eles funcionam muito bem dessa maneira. O meu conselho é, teste com os dois tipos e veja qual que você aprecia mais, e aí, lógico, depois conta lá pra gente no Instagram do Barman das Horas Vagas. E aí, Jéssica, você pediu uma recomendação de leitura sobre o assunto. Eu vou recomendar aqui um livro chamado The Mixellany Guide to Vermouth and Other Aperitifs. Repetindo, The Mixellany Guide to Vermouth and Other Aperitifs. Você encontra fácil para comprar online. E além do livro, eu recomendo também que você e o ouvinte assista o vídeo lá no meu canal dedicado ao vermute. Lá você também vai saber direitinho a origem
e como que o vermute foi parar dentro das coqueteleiras. Mas enquanto o seu livro aí não chega, e se você tiver empolgada sobre o assunto, tem um site ótimo, no estilo Wikipedia, assim, chamado vermute101.com, escrito em inglês mesmo, com TH, tá? Então vermute fica VERMOUTH101.com, legal? Jéssica, por hora é isso, e se você ouvinte também ficou com vontade de um vermutezinho gelado aí, acessa lá o Barra Codex no YouTube, se inscreve no canal, mas depois que acabar aqui o Barman das Horas Vagas, ok? Então obrigado, Jéssica, por trazer esse assunto pra gente, obrigado a você, ouvinte. Romano, Ale, Zapa, eu fico por aqui, muito obrigado, e até o próximo Barra Codex no Barman das Horas Vagas. Tchau, tchau. Olha só que honra, muito obrigado, Gui Ferrari, olha só, que aula, olha onde é que a gente se meteu aqui. Muito bom, hein? Muito bom, muito obrigado e seja bem-vindo aqui à equipe, ao time do BHV, que está um pouquinho menos amador com a sua presença aqui. E eu gostaria de anunciar, porque quem participa aqui, né, não vai sair de mãos abanando assim, né, que pensa que é só jogar uma pergunta e ir embora, não, nada disso. A Jéssica Bussi, não só ela, mas todos aqueles que tiverem a sua pergunta escolhida para ser respondida pelo Gui Ferrari no Barra Codex no BHV, eles vão ganhar uma cortesia, um coquetel do Viga Bar. O Viga Bar é um bar novo que abriu em São Paulo, né, relativamente novo aí. Entrou como nosso parceiro aqui para agradar os nossos ouvintes, a você que mandou a pergunta. Então a Jéssica, a nossa produção vai entrar em contato com você a nossa produção, tipo, eu. Mas vamos falar assim que parece, né, que a gente tem uma mega equipe aqui. Então, ó, a nossa produção... Ocupa um andar inteiro, né? Nossa, você não sabe aqui, cara. Ele senta do lado do editor de som. Esse cara que vai entrar em contato com ela. Os redatores aqui, você não sabe a dor de cabeça que é contratar esse monte de gente aqui pra fazer a edição e tudo mais, né? Então o pessoal da técnica lá, né, que controla o microfone, tem do lado o cara que é o produtor, ele vai entrar em contato com a Jéssica para dar para ela o voucher, onde ela pode retirar ali a sua cortesia lá no Viga Bar, o coquetel que tem, ó, e eu vou falar para você aqui, ó. Tem lá no cardápio, menu né? deles. Exatamente, no menu deles, o que tem lá? Clover Club. Você pode ir lá no Viga Bar e provar um Clover Club para você experimentar esse coquetel, e a Jéssica vai poder fazer isso. O Viga Bar, ele fica lá na rua Bacaetava 186, no Brooklyn, em São Paulo. E sabe que a sugestão do Gui aí no final do quadro dele foi que ela assistisse o vídeo que ele tem lá no canal dele, que chama Barra Codex, por isso que é Barra Codex no BHV. Foi ali que eu conheci ele, assistindo esse vídeo sobre o vermute. Foi o primeiro vídeo que eu vi dele, eu nem sabia, né, quem ele era. Eu assisti esse vídeo e falei, nossa, quanta informação, quanta coisa legal. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre vermute, que é o ponto de controvérsia aqui, né, dentro dessa história, desse coquetel, vai lá também, não só a Jéssica, mas você que está ouvindo vai poder assistir, conhecer um pouquinho mais sobre vermute. O que eu queria falar do vermute, eu acho assim que ele é subvalorizado aqui no Brasil, pelo menos acho que no pessoal mais amador, assim, né? Porque algumas pessoas só conhecem o vermute bianco, né? Que é aquele doce que já pode ser bebido com gelo e pronto, ou mesmo para fazer Negroni, né? Quem costuma fazer Negroni usa o vermute ali doce, mas que nem a gente já falou, guarda no armário do lado do Campari, né? Não tem o cuidado, não sabe o que é um vinho e tudo. E principalmente não sabe as funções do vermute, né? Que ele é, como a gente já falou, como ele é usado nesse drink do Clover Club, para juntar os sabores, para dar uma nova camada. O vermute seco, principalmente, né? Eu acho que ele é o menos conhecido e o que mais altera o drink. Não sei a opinião de vocês também, mas o vermute é algo que me surpreendeu muito. Eu mesmo não conhecia. Quando a gente começou lá atrás a fazer o programa, que eu já botei um de cada na geladeira, experimentei sem nada, igual o Gui Ferrari falou para fazer, para vocês se acostumando. E foi uma bela surpresa, uma grande diferença nos drinks que eu comecei a montar a partir daí, utilizando vermutes. Não, então eu compactuo da mesma experiência que o Zapa teve. Eu, na verdade, no começo do programa não tinha, não. Até eu comprar também e provar. E realmente é muito diferente, assim. A gente... É o tempo, né? É o tempo que vai fazendo a gente a entender e a se acostumar também, né?
não só entender. Mas acho que o principal é entender. Quem quiser saber o que eu acho de vermute, pode ouvir o episódio 1 sobre o Dry Martini. Eu falei sobre isso lá. Não vou repetir a história aqui. Mas eu ia falar, dois drinks que se transformam com vermute é o Dry Martini, com o vermute seco, e acho que o rabo de galo, né? Pois é demais, né? Também. É demais. Mas enfim, essa coisa do vermute no Clover Club, a responsabilidade, né, do resgate dessa receita, ela vem também por conta do trabalho que o David Wondrich fez. Ele é um historiador de coquetéis, a gente já falou bastante dele aqui em outros programas, já indicou até livros dele e tal, mas eu acho muito engraçado, eu vejo os vídeos dele ali na internet, é legal que ele não é um bartender, então é muito bacana ver ele, porque ele prepara os coquetéis nas entrevistas que ele dá e tal, e ele parece eu preparando, entendeu? Ele não tem aqueles trejeitos de bartender, entendeu? Ele é tipo uma pessoa normal, alguém que sabe muito sobre coquetel, fazendo ali os coquetéis, é muito bacana ver. E ele tem a responsabilidade também de ter garimpado e ter feito um trabalho quase como de paleontólogo aí, descobrindo, né, através da pesquisa histórica dele, receitas que se perderam, então detalhes de receitas que se perderam, como essa que é fundamental para o Clover Club. O Zappa falou da Julie Rayner, o Ale também trouxe aqui uma receita do bar dela, a renascença, digamos, desse coquetel aí. É muito responsabilidade dessa bartender que trouxe o nome desse coquetel e o coquetel de volta para a cena. E eu queria colocar aqui a própria Julie Rayner falando aqui no nosso programa. Vamos ver o que ela tem para falar. Você arrumou o telefone dela? Ela vai ligar aí? Arrumei, liguei para ela. Manda aí. When I was opening Clover Club, David Wondrich came running and he lives like 2 blocks away. Quando fui abrir o Clover Club, o David Wondrich, que morava a 2 quarteirões, veio correndo e me disse que tinha achado a receita mais velha do Clover Club. E me falou, ele levava vermute seco. E juntos, fizemos umas 8 versões do Clover Club com e sem vermute seco. E foi incrível ver como esse único ingrediente elevava esse drink de gin frutado e delicioso para algo muito mais intenso, mais adulto. E era verdadeiramente a escolha certa para o nosso bar. Então, esse aí é um trecho de uma entrevista que ela deu pro Tom Phillips Johansson em 2018, e ela conta, né, olha só que é engraçado, acho que ela pega esse momento da descoberta, né, quando o cara fala, tinha vermute nessa receita, né, tipo, dá um... né, abriu os horizontes, assim. E é engraçado pensar, né, que um coquetel tão gostoso, ele desapareceu. O que vocês acham que faz uma coisa que é aparentemente boa pra todos ficar na moda e depois a mesma coisa ser considerada, né, rebaixada ao nível de vergonhoso, assim? Cara, o que você acha que foi responsável por isso? Eu acho que a resposta, posso estar falando bobagem, mas tá na própria história do hotel, porque ele teve uma ascendência e queda, né? Hoje o Clover Club da Filadélfia, quem cuida lá do Clover Club é que não é o Clover Club, né? Na verdade, quem cuida do hotel, onde tudo começou. É do hotel, onde tudo começou, né? Onde tudo começou. Quem cuida dele hoje é o Hyatt, né? Aquele hotel Hyatt, né? A cadeia, né? A cadeia. E ele não é mais. Eles tentam manter lá um pouquinho do que era na origem, mas não tem nada mais. Acabou tudo. Eu acho que ele ficou sem dono, né? O coquetel ficou sem dono. Porque o hotel, ele foi pro limbo, né, cara? Teve aquela contaminação lá, morreu um monte de gente, né, cara? Coisa contaminada. Isso afundou o hotel, né? Eu não sei dessa história, conta aí. Não, é que é muito longo, mas assim, dentre os problemas que o hotel teve, né? Por exemplo, eles investiram uma grana violenta, né? Para ampliar o tamanho do hotel, etc. E aí os caras gastaram uma grana, aí ficaram sem grana, tentaram vender pelo menos pelo mínimo que eles queriam vender, não conseguiram. Tipo, eles gastaram $10 milhões e queriam 7 e no final venderam por 3 porque tinham uma dívida ainda ali do próprio hotel, entendeu? Morreu um monte de gente por conta de uma contaminação por conta de comida. Então, assim, acho que tudo isso foi afundando, né, o hotel. Eu acho que eu acho que o coquetel não tem culpa de absolutamente nada, mas eu acho que ele acaba entrando aí nesse limbo, né? Nesse esquecimento. Eu acho, posso estar falando bobagem, né? Mas acho que isso pode ter contribuído, talvez, não sei. Eu acho que isso, junto com essas alterações que foram feitas, que a gente já falou desde lá do começo, o fato de ter tirado o vermute, transformou ele, igual a Julie mesmo fala na entrevista, um drink deliciosamente frutado,
que fica uma outra pegada para um drink de piscina, né? Na beira da piscina, no sábado à tarde. Ali é uma delícia. Vodka com framboesa e limão. É verdade. Quando você põe o vermute, faz Isso. de uma outra forma, mais classudo, outro estilo, eu acho que ele se perdeu, né? A receita mudou, o drink se perdeu, e agora ela trouxe de volta com a forma original, em outro local, porque aquele também já ficou passado. Eu acho que uma junção de coisas, né? Acho que ela quis organizar isso. Eu acho que ela quis reorganizar, trazer de volta. Acho que é verdade. Eu acho que tem... Eu tô bem de acordo aí com o Zappa nessa coisa que foi a autodestruição desse coquetel, foi as inúmeras deformações que aconteceram ao longo do tempo em sua receita. Tem também a coisa da proibição também, né? Porque esse coquetel, a lei seca. A lei seca. Esse coquetel é anterior à lei seca, e entrou a lei seca, Isso. né? Com todas as dificuldades e tudo mais. Isso em si já é um empecilho. E eu acho que essas alterações todas não deu força suficiente para ele voltar, porque todos sumiram, né? Os que não foram trazidos para a Europa, Isso, né? Cuba ou Europa, né? Deve ter um monte de coquetel por aí que não tem o registro, que sumiram, né? Na história. Mas assim, é engraçado que já em 1930, lá, naquele ano onde o Savoy edita aquele book lá do Harry Craddock, Savoy Cocktail Book, ele tá lá com uma receita terrível, sem vermute, com grenadine, já nem é o mesmo coquetel, se você for pensar. Gin, groselha e limão, praticamente, né? E tem um coquetel chamado Pink Lady, que seria uma versão do White Lady, que a gente até já tem um episódio sobre ele, só que feito com grenadine, e aí ele fica cor-de-rosinha, né? É uma confusão, assim, que acabou realmente... Acho que essa é a verdadeira razão pelo coquetel desaparecer. E acho que juntando aí com a teoria do Alê, o hotel em si mesmo não teve sequer as forças de resgatar algo que era da própria identidade dele, né? Não tinha o guardião, né, cara? Não teve um cara que tomou conta disso. Será que não dá pra fazer uma sobremesa boa, baseada nesse drink? Dá, viu? Dá, e quem que a gente vai chamar pra isso? Ela está de volta a este programa aqui no quadro Lar Doce Bar. E essa é uma das novidades também dessa temporada. O quadro Lar Doce Bar, ele ganhou um dono. A Tanit acabou tomando conta desse quadro e ele não é mais um quadro aberto a interferências externas. Ele é um quadro exclusivo de sobremesas dentro deste programa. Então a gente vai ver que ela trouxe para nós. Lembra daquele cardápio lá, Lê, que eu falei? Da primeiro jantar desse hotel na Filadélfia? Ela vai trazer uma das sobremesas lá, uma versão dessa Charlotte Rousset, que foi servido nesse primeiro jantar. Bora. Vamos ver. Pode surgir uma dupla. Vamos conferir. É isso aí. Barman das Horas Vagas apresenta Lar Doce Bar, com Tanit Romano. Olá, Felipe, Zappa e Alê, e bem-vindo ao Lar Doce Bar. Para homenagear o Clover Club, decidi trazer hoje a sobremesa que foi servida no jantar inaugural na Filadélfia, em 1882, a Charlotte Russe. Este bolo foi criado como homenagem à filha do czar Alexandre I, por isso o nome de Carlota a Russa, em português. A estrutura básica é um creme firme com bolacha champanhe num aro por volta. Caracteristicamente, usa-se um laço de cetim para envolver o bolo como um belo presente. Assim como o Clover Club, essa sobremesa ficou esquecida, mas foi redescoberta recentemente e está em alta novamente. De todas as receitas que já passei no Lar Doce Bar, esta é a mais complexa, não vou mentir, mas tem um método que é a prova de erros. Mas não se desanime, mesmo que sua Charlotte Russe não fique bonita ou bem montada, o gosto suave, mas presente do gin vai compensar com certeza. Vamos à receita? Como sempre, os ingredientes e o passo a passo detalhado desta receita você encontra no site barmendashorasvagas.com. Todos os elementos são preparados separadamente e depois é feita a montagem. Para o creme bavário, comece deixando a gelatina de molho. Triture framboesas e passe por uma peneira fina. Bata gemas e açúcar até esbranquecer. Aqueça o leite e misture aos poucos aos ovos. Logo, transfira a mistura à panela em fogo brando e mexa sempre até atingir o ponto na P. Deixe esfriar um pouco e acrescente o purê de framboesa, o gin e a gelatina.
Deixe esfriar na geladeira por pelo menos 30 minutos. Faça 2 bases de massa de pão de ló redondas e os biscoitos champanhe, utilizando a receita da sua preferência, ou compre prontas. A minha versão vocês encontram no site do barmandashorasvagas.com. Para a montagem, coloque uma das bases de pão de ló no fundo de uma assadeira redonda de fundo removível de mesmo diâmetro. Regue com gin. Verta metade do creme bavário e coloque morangos e framboesas cortadas. Por cima, encaixe a segunda base de pão de ló e regue novamente com gin. Coloque o restante do creme bavário e separe apenas uma pequena porção. Refrigere de um dia para o outro. O pulo do gato é desenformar a Charlotte, passar o creme bavário reservado e colar os biscoitos champanhe nas laterais. Por último, amarre um laço ao redor do bolo e coloque algumas frutas frescas em cima. Está pronta sua Charlotte Russe, que com certeza vai impressionar. Aproveitem e até mais! Pô, valeu, hein? Mais um pra adocicar o programa aí. Receita boa essa. Essa aí tu tem que tentar fazer. Só preciso achar a framboesa, hein? Ó, pessoal aí, ó. Quem tiver contato de onde vende framboesa barata e boa, manda aqui pro BHV. Isso. Então, você sabe que esse clube aí, o Clover Club, né? Não o coquetel, mas o clube, ele tem um ex-presidente dos Estados Unidos, que era membro, jornalistas, né? Era um clube social, né? Começou com jornalistas, cartunistas, pessoas da sociedade, políticos, até o escritor, né, o Oscar Wilde, era membro desse clube. Quando eu vi isso aí, eu falei, o cara é irlandês, morava na Inglaterra, como é que o cara era membro desse clube? E aí eu fui ver que o Oscar Wilde, né, num período em que ele dava palestras, falando uma coisa bem interessante até, que era a proposta dele, né, digamos, estética, a proposta dele estética, para que a arte, ela não necessariamente ela tem que estar amarrada numa coisa de transmitir uma mensagem, que a arte, ela deveria ser aquela coisa que a gente fala da arte pela arte, né, um dos caras que foi o primeiro propagandista, né, dessa ideia aí era o próprio Oscar Wilde, que era muito preocupado com a beleza dentro da arte e tudo mais, né? No caso dele, aí a arte literária. E aí eu falei, como é que o cara é membro desse clube na Filadélfia? E sabe o que aconteceu? No ano em que esse clube foi inaugurado, ele estava naquele mês fazendo uma excursão com a sua palestra pelos Estados Unidos. Ele passou um mês fazendo, inclusive foi ali que ele ganhou bastante dinheiro, fazendo palestras sobre esse tema. E aí falaram, o cara tá aqui, vamos convidar ele pra ser membro do clube. Só que ele nunca foi, ele nunca apareceu lá, mas consideram ele como membro honorário do clube. Então, sabe o que eu estou fazendo a partir deste momento? Eu estou convidando David Wondrich para ser integrante do Barman das Horas Vagas. Ele nunca vai aparecer aqui, mas a partir de hoje ele é o integrante honorário do Barman das Horas Vagas. Fica bonito no cartão de Fica visita, bonito, né? Nós vamos botar lá no site. Aliás, você lá, acabou de montar o clube. BHV Club. Aliás, você acabou de montar, então, um clube seleto de pessoas do BHV. Exatamente. Quem mais você quer pôr nesse clube aí? E vai ficar chato, porque um monte de gente não vai entrar, eu vou ficar mal. Tem que merecer. Tem que merecer entrar nesse clube. Você já fez, tem que ouvir o podcast. É o mínimo, né? É o mínimo. Não, eu achei que você ia pra outro lado, né, nessa discussão. Não, vamos. Que nem eu falei lá atrás, os caras puxando cordinhas pra escolher até presidente, né? Eu acho que esses caras se reuniam nos clubes, principalmente nessa época, o medo do comunismo e tal, esses clubes com pessoas influentes decidiram candidatos, decidiram eleições, né? Tem esse clube, o clube do grupo secreto do Bilderberg. Já ouviu falar desse clube? Só reúne banqueiro e gente poderosa. É só os caras, banqueiro milionário, trilionário, só tem isso. Tem esses níveis de clube, né, que são completamente inacessível, né, e secreto e tudo mais. Pelo que eu li, pelo que eu entendi ali, o Clover Club, ele tinha essa influência social, né, no ambiente, mas ele era um clube público, vamos dizer assim. Ele não era um clube secreto.
Não digo público no sentido de qualquer pessoa poderia entrar, mas ele não era um clube escondido, né? Aqui no país onde eu tô, aqui na Dinamarca, a gente tem uma cultura de clubes, né, de associações muito forte. No sentido de que se eu hoje quiser criar um clube, eu vou ter todo um aparato financeiro, inclusive, do Estado, que me fornece meios de levar o meu clube adiante. Pode ser o clube do que for, cara. Se quiser, vamos fazer um clube aqui de admiradores de tampinhas de cerveja antiga. Caneta ponta mas fina. Não, pode ser do que for, cara, do que for. Você... No filme, aquele filme A Caça, que a gente já indicou aqui até, eles têm um clube de caça, né? De cavaleiros lá, cavaleiros. Opa. De caça, né? A caça. Eles se reúnem lá pra discutir tudo. Aquilo que... esse filme é muito emblemático, né? Se quer entender a cultura dinamarquesa, assiste A Caça. Porque lá, realmente, no clube de caça aqui, tem um monte de clube de caça. Você começou a falar disso, eu lembrei do filme na hora. E eu queria fazer parte de alguns clubes por aí, mas eu acho que, lembrando assim, do que clube que eu já fiz parte, eu tinha, na minha infância, eu fiz parte de um clube do livro, que a gente trocava livros. Trocava, né? Eu só fiz parte de um clube aquático, de piscina, quadra e só, não é nada. Eu participo do clube de degustação do The Beer Market. Pô, você é verdade, cara. Tô esquecendo. Do Guilherme Rossi, nosso parceiro aqui, que tem que ser membro do nosso clube. Ele vai chegar. Eu faço parte do clube de degustação de cervejas especiais, envelhecidas, tudo. Então, eu acho que esse negócio de clube, ele tem vários... Você pega aí, por exemplo, em São Paulo, no Brasil você tem o... Na verdade, nem é no Brasil, né? Você tem o LEAD, né? Que reúne os empresários, né? Você tem o... Inclusive, ele é liderado pelo Dória, né? Se não me engano, eu acho. Começou com o Dória, não sei direito isso aí. Mas tem esse LEAD. Esse LEAD é ferrado, você reúne gente a nata, né? Dos empresários, né? E pra falar assim, eu acho que assim, hoje em dia, eu não sei se o brasileiro tá preparado pra clube, viu, cara? Aqui na Dinamarca é cultural, né? É cultural. No Brasil isso não ia dar muito certo não, eu acho, cara. Porque assim, se não dá certo nem no WhatsApp, nos grupos, você imagina um clube, sabe? Cara, eu tenho uma esperança ao contrário disso aí. Eu acho que você estando pessoalmente, na presença, né? Muitas discussões, elas são evitadas, porque todo mundo é muito corajoso atrás do teclado, né? Ali, cara a cara, eu não vou dizer que não possa ter discussão, né? Tá, mas claro que tem. Mas eu, no meu ponto de vista, seriam muito menores as discussões. Ou até má interpretação, né? Por mensagem não é a mesma coisa. Você falar uma coisa e escrever outra. Outro espera você falar, mas explica o que você quer dizer e tal, né? Pessoalmente as divergências se resolvem mais. Encaminhamos então para o final deste primeiro episódio da terceira temporada do Barman das Horas Vagas. Mas, como já na nossa tradição, esse último bloco é dedicado às nossas indicações culturais, a forma que você tem de dar continuidade neste episódio até que chegue o próximo episódio do Barman das Horas Vagas. Quer começar, Zapa? Vamos, deixa eu começar, que tem um pouco a ver com isso que a gente estava falando de clube de cavalheiros e mexer os pauzinhos na política e tudo mais. São dois filmes as minhas indicações. O Cidadão Kane, não sei se vocês já assistiram. Cidadão Kane, já assisti. Já. Filme clássico ali, né? 1941, escrito por Herman Mankiewicz e editado e dirigido por Orson Welles. Eles ganharam o Oscar de melhor roteiro original, concorreu a 11 Oscars, mas ganhou só esse daí, por alguma parte de um boicote até da turma do cinema lá de Hollywood. Ele é considerado o melhor filme da história, né? Diversas listas que você procurar aí de filme, ele tá lá em primeiro. É uma obra-prima mesmo, por sua inovação, tanto na parte da música, fotografia, a estrutura, né? Que a história é contada nesse... É uma biografia, mas ao mesmo tempo ela vai e volta, tem um narrador, dois narradores, o terceiro narrador. É um filme bem diferente para ser visto agora, e na época então deve ter sido realmente, né, algo assim de outro mundo. E examina a vida do Charles Foster Kane, é baseado no magnata da imprensa William Hearst,
que realmente existiu, e ele era dono de jornais, né, e tudo, esse cara real, e ele realmente ajudou os Estados Unidos a não entrar na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, escolheu governador, foi contra o governador da Califórnia que queria implantar algumas coisas relacionadas com o socialismo, e o cara que escreveu essa história, o Herman Mankiewicz, brigou muito com ele, brigou muito com Hollywood e tudo, e dá pra entender também essa história num outro filme que eu vou indicar, que é o Mank. Não sei se vocês já viram, da Netflix. Esse eu não vi. Lançado agora há pouco, chama Mank. É baseado nesse cara que escreveu o roteiro do Cidadão Kane, e todas as brigas dele, ele era alcoólatra, jogava, e todas as brigas dele ali com o pessoal de Hollywood, o dono da MGM, mostra os bastidores bem legal dessa indústria, que é suja, né? A gente sabe, tem aí os altos e baixos. Então é isso, dois filmes do mesmo assunto, os dois baseados nisso que a gente discutiu aí sobre clubes de cavaleiro. Cidadão Kane e o Mank. Vi os dois essa semana. Puta coincidência, eu vi por ver, não tinha nada a ver. Aí eu falei, pô, tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Conectou total. Então, o que eu pensei foi o seguinte, a gente falou muito sobre a gente falou diversas vezes, né, sobre o Clube Secreto. No finalzinho, agora no bate-papo, a gente falou sobre o Clube Secreto e tal. E a gente falou, eu acabei mencionando o Grupo Secreto do Bilderberg. Na verdade, assim, se a gente for fazer uma pesquisa pro Grupo Secreto, teoria de conspiração, a gente vai achar um monte de coisa por aí. Então, não é novidade nenhuma. Quem tá ouvindo a gente tem certeza que é uma pessoa bem informada, é sensata quando vai pegar uma informação, absorver e depois, antes de transmitir essa informação, checar se ela é verdadeira ou não. Eu tenho certeza que quem ouve a gente faz isso. Mas por que eu tô falando isso? Porque eu queria fazer um gancho justamente nisso. Às vezes as pessoas ficam pesquisando sobre esses grupos secretos, acaba indo, né, por conta do que a gente discutiu, que vai procurar esses grupos secretos, e acaba vendo um monte de informação que é até perigosa, né? Que é um monte de teoria de conspiração que não faz o menor sentido. E eu acho que tem um documentário que é bem legal, que ele é antigo, não é novo, e que ele não só se encaixa dentro desse contexto, ou seja, de que a gente tem que ter uma certa desconfiança do que a gente consome de informação, como no sentido mais amplo mesmo no dia a dia, hoje que a gente vive, que é essa enxurrada de coisa, né, de gente discutindo isso, aquilo, acolá, B. E esse documentário chama, não sei se vocês já viram, chama Guerra que Você Não Vê. Que fala, é um jornalista. Não conheço, não. É bem legal. Esse documentário tem mais ou menos 1h30. Quem faz é o jornalista John Pilger, e esse jornalista John Pilger, ele é sensacional, porque o que ele faz? Ele encurrala a própria mídia, né, em várias entrevistas, entendeu? Então ele bota a própria mídia em xeque, faz jornalista gaguejar, sabe? E aí acho que é importante, acho que todo mundo deveria ver, porque ele traz à tona uma desconfiança que a gente tem que ter de toda a informação que a gente consome. Então acho que vale muito a pena esse documentário, que chama A Guerra que Você Não Vê. Ele tá legendado, tem no YouTube, mas eu vou deixar esse link lá no site do Barman das Horas Vagas, nas indicações lá também. Muito bem. E vocês estão ouvindo essa música de fundo aqui, ó? Vou pedir pro cara da técnica aí, ó. Sobe o volume. Então, essa música aqui, ó, tem a ver com a minha indicação aqui. Eu queria fazer 2 indicações aqui. A primeira é do artista Alexander Calder, que é um escultor americano que nasceu ali pertinho da Filadélfia. Vocês já viram, com certeza. Tem obra dele até no MAC, aí na USP. Você consegue ver obras desse artista. Ele é um artista bem conhecido. Já sei, já. E já vi várias. Então, inclusive vi obra dele no MAN, eu acho. Ah, com certeza. Deve ter passado alguma coisa por lá. Esse artista aqui, ele tem muita influência também sobre artistas brasileiros. Mas por que eu escolhi, pensei nele, né? Não só pelo fato geográfico, mas também por uma coisa que a gente falou bastante nesse episódio aqui, que é o sucesso desse coquetel. Ele vem do equilíbrio entre os ingredientes. E é mais ou menos isso que ele faz, né? Traduzindo, ele faz uma pintura espacial, digamos, com formas, né? Nesses móveis. E todo o sucesso dessa obra tá no equilíbrio, né? No balanço entre as peças, entre essas partes do móvel que sustentam e fazem com que essa obra de arte funcione, né? Então isso é a chave aqui, ó. A chave do sucesso da coquetelaria é a mesma do sucesso da obra do Calder, aí, dos móveis do Calder, né? E do sucesso na vida, né?
O equilíbrio, exatamente. Exatamente. Então, a moderação sempre. É isso aí. Muito bom, mano. Eu gostei dele aqui. Mas segundo... a música dele, eu não entendi a relação que você fez. Agora vem a música. Que na verdade não é uma música, é um filme. Eu vou indicar um filme aqui. Essa trilha que a gente tá ouvindo no fundo aí, ela chama High Society Calypso. É uma versão instrumental de 1958, feita pelo brasileiro Manuel da Conceição. Mas quem toca a original dessa música no filme, que eu vou indicar aqui, inclusive atua nesse filme, que é o Louis Armstrong. Aquele trompetista lá, né? Que todo mundo conhece, que fala assim: vocês têm que ouvir o BHV. Olha lá, outro cara do nosso clube aí, ó. Louis Armstrong. Tá? Isso aí, isso aí tá uma placa. Então, esse filme ele traz uma artista do cinema antigo lá dos anos 50, nascida na Filadélfia, criada na Filadélfia, crescida na Filadélfia, que é a Grace Kelly, que virou depois a princesa de Mônaco, né? Casou com o rei de Mônaco, uma beldade aí do cinema americano, que ela, olha só que curioso, né? Ela fez esse filme que foi o último filme dela antes dela casar. Então, depois que ela casou com o rei lá de Mônaco, ela abandonou a carreira dela de artista. Inclusive, né, ela tinha um acordo lá, o Zappa falou da MGM aí, né? Ela tinha um contrato muito longo com a MGM. E que esse contrato foi rompido pelo acordo que o rei fez com eles. Falou assim, ó, eu sei que tem que pagar uma multa aí astronômica, mas eu deixo vocês filmarem o nosso casamento e transmitirem o nosso casamento se ela ficar livre da quebra de contrato. E aí foi o que fizeram. E dizem, né, naquela época, né, foi a primeiro evento, assim, mundialmente divulgado, vamos dizer assim, de coisa de celebridades, né? É algo, assim, que nunca tinha acontecido na história, um casamento de uma realeza, assim, ser transmitido, né? Todo o registro que eles fizeram, registro de cinema, inclusive o vestido que ela usou no casamento foi feita pela chefe de figurino da MGM. Então, para eles, era uma mega propaganda, assim, né? De tudo que eles faziam em termos cinematográficos, eles executaram no casamento deles lá. E a Grace Kelly, ela começou a carreira dela como atriz. Uma das primeiras peças que ela realizou era uma peça chamada, que ela tinha 17 anos, era uma peça chamada The Philadelphia Story, do Philip Barry. E essa peça, ela inspirou esse filme que ela atuou, cara. Não é muito curioso isso? Ela fez o mesmo papel que ela praticamente começou a carreira e ela terminou a carreira, né? Então esse filme chama High Society, que é o mesmo nome dessa música aí que a gente vai ouvir agora com os Louis Armstrong, que eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem. Então assistam lá. Sabe quem tá nesse filme também? Frank Sinatra. Também não podia deixar de citar. Esse é outro membro do clube do BHV, né? Sua lista, nossa, só tem O Frank Sinatra, ele tá lá atuando também nesse filme. Então é isso aí. Pra acompanhar os posts relacionados a esse episódio, você também segue lá o nosso perfil no Instagram, @podcastbhv no Instagram. Uma boa estreia. Passou voando, assim que é bom. Uma boa estreia, também. É isso aí. Então vamos terminar aí com o nosso... Vamos terminar com o membro honorário do BHV, então. Vai lá, o Louis Armstrong vai cantar pra vocês a música original desse filme. Tchau, pessoal. Que isso? Sobe o som aí.